Quem participa é quem realmente gosta do tema, aprecia, tem vontade de trabalhar e por isso tem interesse em ouvir, né? Pronto, com a palavra, Elizabeth, doutora Elizabeth. Olha, muito obrigada pelo convite. Quero agradecer de maneira especial à professora Eveline, ao professor Deoclésio, que eu sei que é muito atuante aqui no grupo, no Prospecto, e falar para vocês esse livro que nasceu da minha tese de doutorado, que eu terminei já fazem 2 anos, faz 2 anos, mas livro é como um filho, né? Um livro é uma coisa diferente da tese. A gente tem que mudar um pouquinho a linguagem, para ser uma coisa mais palatável, melhor para os leitores, mas foi uma trajetória muito bonita. Foi uma trajetória que se iniciou com a professora Eveline, que vocês, não sei se vocês sabem, mas ela também é minha irmã, né? Então, eu sempre havia falando sobre a história a questão da economia comportamental, ela pesquisando sobre isso e tudo, e eu, na época do doutorado, procurando um tema para uma tese, um tema legal, ia falar sobre reforma trabalhista, veio a pandemia, os meus parâmetros, não tinha como eu fazer a pesquisa que originalmente eu entrei no doutorado, e aí comecei a pesquisar, ela me emprestou uns livros, comecei a ler, me interessar para trazer essa realidade das ciências comportamentais para o direito, aplicar o direito. E eu faço parte de uma área do direito muito peculiar, que é o direito do trabalho, né? Grande parte do direito, a gente trabalha com relações entre iguais, a gente vai regular no direito civil relações entre iguais, no direito penal também, muitas vezes, mas o direito do trabalho, não. O direito do trabalho, a gente tem uma relação assimétrica por natureza. Então, tem essas peculiaridades do direito do trabalho e das diferenças metodológicas e da maneira como se enquadra tanto a economia quanto o direito, né? O direito, a gente está sempre em busca de um conceito meio utópico, aquele conceito de justiça, que nem os advogados, nem quem é da área do direito sabe bem o que é. Tanto é que, assim que você entra nos bancos da faculdade, a primeira discussão era a diferença entre jusnaturalismo e juspositivismo, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas em largas linhas. Existe um direito para todos, um direito universal, imutável, que seria um direito natural, ou o direito é o que está posto? O que em cada situação da humanidade, em cada época, em cada nação se escolhe como direito? O que é a justiça? A justiça é imutável e sempre existiu? A justiça é o que está posto naquele momento? Essa é a grande discussão do direito. O direito ele trabalha muito com teoria do poder, uma coisa de cunho muito filosófico. A nossa metodologia também é bem diferente. A pesquisa empírica ela é pouco utilizada no direito. E quando a gente vai ver a economia, as bases são bem diferentes, né? A pesquisa empírica é largamente utilizada, de uma maneira ou outra, embora aqui a gente estude exatamente a quebra da racionalidade, mas a economia foi uma ciência calcada em cima da questão da racionalidade, e ela está sempre em busca da utilização, da melhor utilização possível dos recursos. Então, o primeiro grande desafio foi esse, foi juntar duas ciências que são intrinsecamente diferentes. E a segunda foi o contexto do mundo do trabalho hoje para trazer o nudge, que a minha pesquisa foi o nudge aplicado ao direito do trabalho. Mas para isso eu tive que enfrentar tanto essa questão das diferenças metodológicas, como uma questão da validade do nudge dentro do direito. O direito ele trabalha com um sistema de coerção, né, de norma e sanção. E o nudge ele vai na contramão da sanção, ele não quer a sanção. Mas o que a gente viu foi que o contexto contemporâneo do trabalho, ele é muito receptível ao nudge. Porque, veja bem, quando a gente começa a estudar direito do trabalho e as bases até do que até hoje consta na nossa legislação trabalhista, elas são da sociedade da disciplina, né? Do direito a gente estuda muito Foucault, é um autor que se fala muito, e ele fala da sociedade da disciplina, que é muito ligada, se encaixa muito bem no trabalhador chão de fábrica, né? Daquele período industrial em que as pessoas iam fisicamente para o seu trabalho, batiam cartão de ponto.
e que a legislação foi feita em cima disso para coibir excessos, né, coibir uma exploração, mas a sociedade foi se modificando. E hoje a gente chega aos autores mais modernos que a gente estuda em filosofia e que se estendem à seara do trabalho, é a sociedade do desempenho. É aquela coisa do self-made man, e que o grande patrão, entre aspas, é o próprio trabalhador. O trabalhador, ele exige de si mesmo um desempenho, e essas relações mais fluidas de trabalho, ao contrário do que se pensava, que poderiam redundar em um menor número de horas trabalhadas, e um trabalhador que tivesse mais liberdade, as pesquisas demonstram que é exatamente o contrário. O número de horas trabalhadas aumenta, e o nível de exploração também, porque é uma autoexploração, não é uma exploração exterior. Antigamente você ia para a sua casa, acabou. Você tinha feito seu trabalho, você chegava em casa, beleza. Hoje em dia não, a gente fica respondendo pelo Zap, né? Todos vocês devem passar por essa realidade. Final de semana a gente recebe Zap de trabalho, a gente resolve, mas é só uma coisinha, eu entro aqui no computador rapidinho e faço. Mas isso, na realidade, vai modificando a relação do trabalhador, de empregado-empregador, vai tornando essas relações mais fluidas, mas o direito precisa estar presente. Ele precisa estar presente exatamente para coibir os excessos, principalmente na maneira como a nossa sociedade se coloca hoje, em que a gente existe, principalmente do lado trabalhador, que a gente chama de uma liberdade falseada. Será que a gente tem realmente liberdade? Porque nós todos estamos dentro de um sistema de produção e de consumo. E hoje em dia é totalmente utópico a gente dizer que a gente pode sair desse sistema. A gente não pode. De certa forma, todos nós estamos obrigados a fazer parte do sistema, e a produzir e a consumir, seja por sobrevivência, seja pelas necessidades construídas, porque nós temos necessidades construídas. Não é a mera sobrevivência, mas, por exemplo, o telefone celular, 30 anos atrás, não era uma necessidade, ele nem existia. Hoje ele é uma necessidade. Então, essa necessidade construída, ela vai se colocar dentro dessa lógica, e para isso a gente precisa de intervenções estatais que se coadunem. Aí vem a questão do nudge. Só que quando a gente fala do nudge na iniciativa privada, na publicidade, na economia, na maneira como você apresenta um produto, é uma coisa. Quando a gente fala do Estado aplicando o nudge, é outra coisa. Aí vem os primeiros questionamentos de ordem ética. Será que a gente não vai criar um estado psicológico? Será que o Estado não vai fazer uma manipulação na mente do cidadão, utilizando as técnicas comportamentais que a gente já entende que elas são bastante poderosas? E aí, esse livro vai enfrentar tudo isso. Vai enfrentar o questionamento do viés cognitivo dos próprios produtores de políticas públicas, dos legisladores, principalmente a questão das intervenções políticas. Eu não digo aqui política num sentido ruim, mas na questão das zonas de influência, da cascata de disponibilidade. Eu trabalho com direito do trabalho, sou auditora fiscal. Quando tem, por exemplo, Brumadinho, uma grande catástrofe de segurança e saúde do trabalho, que se estendeu para toda uma população, mas aquilo ali era uma questão de segurança e saúde do trabalho. Correu todo mundo para pesquisar aquilo e para atualizar a norma, e vamos e tudo, e hoje a gente tem uma norma muito bem construída em torno daquela tragédia, o que é muito positivo, mas cotidianamente acontecem outros acidentes em outras empresas que são coisas pontuais, mas que somadas podem ter até um número de vidas perdidas maior, mas que o próprio poder público não teve a cascata de informacional que o levasse a atuar naquele outro campo. Então, a gente vai estudar desde essa influência dos viés cognitivos no próprio poder público, na hora que você vai fazer a lei ou aplicá-la, quanto em que medida isso vai interferir e se isso vai
acabar ferindo uma coisa que é muito cara ao direito, que é a questão da dignidade da pessoa humana. Uma das questões da dignidade da pessoa humana é a chamada autonomia da vontade, que é a sua capacidade de escolha. Será que o Estado, se utilizando de medidas de economia comportamental, não estaria interferindo na autonomia da vontade do cidadão? Aí são essas as questões que o livro vai enfrentar em largas linhas. E aí, o que é que a gente chegou à conclusão? Não tem como o poder público deixar de influenciar a escolha. Ele sempre vai influenciar. Porque mesmo que ele não estude nada e coloque atabalhoadamente qualquer lei ou qualquer norma, ele vai estar influenciando. Segundo, ele já tem o poder de influenciar de maneira muito mais forte, que é através da sanção, né? Embora no direito a gente não considera que se tirou a liberdade de escolha quando você criou uma sanção, porque a pessoa pode escolher burlar a norma. Ela vai ter que arcar com as consequências desse ato. Se for uma norma administrativa, ela vai pagar a multa. Se for uma norma de direito penal, ela vai presa. Mas ela tem a escolha de fazer ou não sempre. Mas ainda na questão dos nudges, ela vai poder fazer a escolha dela. Aí a gente, às vezes, pode achar que é mais perigoso quando aquilo está oculto. E aí foi o final da tese, que a gente entendeu que ela pode e deve ser utilizada pelo poder público, até porque já é, mesmo de forma não estudada, os viés cognitivos já estão aí, já estão influenciando e o Estado já influencia, mas a gente pode criar parâmetros. Aí o livro é nesse sentido. Quais são os parâmetros do ponto de vista legal que a gente pode utilizar para utilizar o nudge dentro do direito do trabalho? E a gente viu que existem 2 momentos em que é muito possível utilizar a técnica do nudge. Tanto na maneira quando você vai produzir a norma, que é fazer um direito comportamentalmente informado, ou seja, você já leva em consideração o viés cognitivo na hora que você produz a norma, e para isso a gente tem como proposição criar núcleos dentro do Poder Legislativo de ciências comportamentais e economia comportamental para dar esse feedback ao legislativo, uma técnica legislativa que leve em consideração os viés cognitivos, como também na hora da aplicação da norma, como política pública. O nudge ser utilizado como uma maneira de realizar o compliance trabalhista, que é a adequação do mundo real àquela norma que está posta. E aí, mas só que a gente, para fazer isso, a gente tinha que ter determinadas limitações. Qual limitação? O nudge só poderia ser utilizada para implementar alguma ação que já estivesse colocada dentro da legislação. O nudge precisaria passar por um processo legislativo? Não, porque ele vai ser um mecanismo de política pública, ele vai estar lá na ponta. Mas o objetivo a que ele se presta tem que estar posto em norma e tem que passar por todo o processo legislativo. Não pode ser uma mera política de governo, tem que ser uma política que tenha passado pelo processo democrático. Passou pelo processo democrático, você poderia utilizar como forma de implementar aquela coisa que já foi escolhida pelo cidadão. A segunda questão, a gente só utilizar os nudges de forma complementar, ou seja, existiria a sanção e existiria o nudge complementarmente. No que o nudge não chegasse, a sanção ia chegar. Porque o sistema do aparato jurídico que a gente tem, sancionador, ele funciona muito bem em casos pontuais. Que é aquela pessoa que escolhe não cumprir a lei, ele funciona. Mas quando a lei é descumprida em larga escala, e no direito do trabalho existem algumas normas que a gente chama no direito que não tem eficácia, a norma não aderiu, ela não teve a aderência social, é a chamada eficácia social, que é o grande problema. A norma, além dela passar por todo o processo, ela precisa ser como que aceita pela população. Então, nesse caso da aceitação geral, o nudge seria mais eficaz do que a própria sanção. Até para o aparato estatal, para multar todo mundo, ele é totalmente, não seria racional, não seria efetivo.
Então, teria que existir, a gente poderia usar a técnica de economia comportamental para tentar resgatar essas normas que fossem assim jogadas, né, pela população. Técnicas também na área, a dignidade da pessoa humana poderia ser também, a questão da lesão da dignidade da pessoa humana também poderia ser mitigada no sentido de você só utilizar nudges em escolhas que a população não teria uma perda ela de forma complementar e no meio, ou seja, aquela norma que você dá mecanismos de escolha para a população, mais informações. A gente ia evitar aquele tipo de nudge que a pessoa não percebe que está sendo alvo do nudge. Tipo, a população teria que estar sendo avisada que ela iria ser alvo do nudge. Quando isso acontecesse pelo poder público, ser prestadas as informações de maneira transparente. Então, um dos princípios que no direito para a utilização do nudge pelo poder público seria essa transparência. Eu sei que é muito polêmico e já se utiliza nudge pelo poder público em outras searas, ele sendo oculto. Mas a gente considerou, na tese, foi um dos pontos a considerar, ele ser esse princípio da transparência. A transparência de estar bem determinado qual é o objetivo, de ser utilizado de forma complementar. Tem também uma técnica jurídica que eu não vou explicar aqui, porque para vocês não tem nada a ver, que é o princípio da proporcionalidade, que seria assim em níveis. Qual é menos lesivo? É o nudge ou é a norma? Qual é o mais adequado? É o nudge? É uma maneira de técnica jurídica. Então, foi nesse sentido. O livro é no sentido de adequar ao nudge as políticas públicas de trabalho, de maneira que não existe uma agressão por parte da autonomia da vontade das pessoas que vão cumprir a norma. No caso, uma norma muito voltada realmente para os empregadores. E a gente entendeu, no final, que teve um estudo de caso que não está no livro, mas está na tese, que foi na implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e que a gente entendeu ser muito pertinente. Eu fiz as tabelas, realmente na técnica a gente consegue colocar tudo direitinho. Inclusive, tem uma iniciativa do Ministério do Trabalho, que ele não diz claramente que é um nudge, mas que eu considero um nudge, que é tipo, para fazer esse programa de gerenciamento de risco, ele coloca um modelo. Ele coloca um modelo em que o empregador entra, ele vai respondendo os questionamentos, e aí ele mesmo vai aferindo os riscos. Ou seja, é uma maneira que o governo facilitou para o empregador cumprir a norma. Então, foi todo nesse sentido, de facilitar o cumprimento da norma. Eu gostaria muito de contar com vocês, vai ser dia 11 de fevereiro, às 19h30, no Ideal Clube. O prospecto fez parte desse trabalho, as pesquisas de vocês, os artigos de vocês, os livros, tudo a Eveline me passava e eu lia, então acho que tem um pedacinho de cada pessoa do prospecto nessa pesquisa. Eu agradeço a atenção, vocês terem me ouvido, vou mostrar aqui o livro. A professora Eveline vai fazer a apresentação lá no Ideal e meu orientador também. Se vocês quiserem fazer perguntas, obrigada. Pronto, parabéns, viu, meus parabéns. Parabéns aí pela apresentação. Explicou muito bem mesmo, deu para a gente entender direitinho. E você falou no início que, em geral, não fazem experimento, você não fez, mas na sua tese mesmo, como você fez esse estudo de caso, tem, né? E outra coisa mais importante é que você mantém, né? O mais importante de tudo é que você mostra claramente como o NUD pode ser bem útil e importante, né? No direito do trabalho, e que, porque principalmente mantém aquela liberdade, né? Exatamente. Então, os itens do CAS sustêm. Então, pessoal, quem quer fazer pergunta? Alguma pergunta? Vamos aproveitar aí, pronto. O Deoclésio levantou a mão. Vou começar, então. Primeiro, professora Elizabeth, muito obrigado pela participação, né? O estudo realmente bastante interessante, que mostra a intersetorialidade, né? A capacidade de ser um tema realmente muito transversal entre as ciências, né? A questão comportamental, que ultrapassa os limites da economia, né? Mas que, de certa forma,
quando a gente fala do mercado de trabalho, das diretrizes entre trabalhador, a disputa entre trabalhador e empregador acaba, de certa forma, afetando também aspectos econômicos da nossa sociedade, né? Minha pergunta vai no seguinte sentido, e até aproveito também para estender a pergunta para a professora Eveline. Vou fazer um pouquinho de papel de advogado do diabo, viu, professora Eveline? Porque tenho lido muito recentemente sobre nudge, né? Eu tenho tentado incorporar algumas modificações na teoria dos jogos e tal, e me deparei com os estudos do professor George Lowenstein, né, nos Estados Unidos, que ele é um crítico do Carl Susten, né? Ele é um crítico do paternalismo libertário, né? E entre as principais críticas dele, né, ele fala que a prática do nudge, né, ela pode limitar que realmente o poder público se debruce sobre as causas, as raízes dos problemas, ao simplesmente, através de nudges, buscar formas sutis de atravessarmos determinados problemas e acaba apresentando soluções imediatistas ao invés de mudar realmente as raízes dos problemas, né? E aí eu pergunto à senhora, né, o que a senhora acha sobre isso, né? Que a gente sabe que a relação trabalhador, né, e empregador é uma relação que é muito complexa e que tem raízes muito profundas, raízes sociais, né, que são muito relacionadas também com o nosso desenvolvimento histórico. A gente acha que não, mas até antes de ontem, né, o país vivia uma ditadura, um pouco antes os trabalhadores não tinham direitos trabalhistas, e muito pouquíssimo tempo antes a gente vivia num regime de escravidão, né? Então, a própria ciência do direito do trabalho, a própria natureza do trabalho, dessas relações no Brasil, no meu entendimento, é algo muito recente, né? Então, como é que a senhora vê essas questões? Será que realmente os nudges podem trazer apenas benefícios temporários e evitar que nós enfrentamos as reais causas dessa discrepância tão grande, como a senhora falou no começo, entre empregador e empregado? Deoclésio, essa questão das críticas, eu tive um capítulo que foi só tratando de crítica. Tem muita crítica ao nudge, hoje em dia. Mas o que pega e o que eu acho que faz com que ele tenha no direito, a gente leve muito em consideração a não lesividade. Então, se a medida ela não é custosa, que é uma das características do nudge ser um baixo custo, e ela não trouxer uma lesividade, mesmo que ela coloque, por exemplo, teve um dos críticos escreveu sobre os efeitos fracos do nudge, tipo assim, que você conseguiria um aumento de 30% a 20% na adesão à norma, na utilização do nudge, mas já vale a pena, pelo fato do baixo custo, entendeu? Pela baixa lesividade. Também por ele ser utilizado de forma complementar. Não tem como, no nosso sistema hoje, a gente abandonar os métodos tradicionais, coercitivos. Não se fala nisso e isso fica bem claro no livro e na tese. O aparato legal todo, de justiça do trabalho, de auditoria fiscal do trabalho, ele precisa continuar existindo. O nudge é um coadjuvante. Ele é um coadjuvante para ajudar nessa efetividade da política pública. Ele serviria a isso. E em alguns casos, realmente, ele não serve. Infelizmente, a gente ainda enfrenta no nosso país trabalho escravo. Nesse caso, ele não tem como ser utilizado o nudge. Ele é para determinadas normas, em determinados momentos, para estimular essa adesão, para fazer esse compliance. Mas o aparato coercitivo, em termos de legislação do trabalho, eu não vislumbro, nem em médio e longo prazo, ele deixar de existir. Ele vai sempre ter que existir, sim. Aí, depois, quando você lê o livro, eu quero que você veja essa questão das críticas. Eu também peguei no último capítulo e me aprofundei. Crítica com relação a ser trazido para o Brasil, né, um modelo que é de outro país, que é uma crítica que se faz muito no direito também. No direito, o pessoal tem mania de pegar umas teorias lá da Alemanha e trazer para cá, e que não se coaduna com a nossa realidade. Crítica com relação mesmo às pesquisas que foram feitas. Chegou a ter críticas sobre as pesquisas. Mas a questão é que, quando você bota o conjunto da obra, você nota que ele tem um efeito, pode não ser um efeito enorme, mas ele tem um efeito, e esse efeito pode ser benéfico, principalmente quando a gente está
falando de um país grande como esse e que estão se buscando alternativas, né? Deoclésio, seria uma melhoria de Pareto, já que você está confrontando com a teoria dos jogos. Não é um Pareto eficiente, que a gente está distante disso, mas é uma melhoria de Pareto. E nisso já é benéfico, certo? E essa questão de trazer de outros países que ela mencionou, eu acho uma das características interessantes do NAND é que cada caso é um caso. Eu me lembro, a gente sempre lê, às vezes, que tem algum. Eu vi outro dia, quando eu estava pesquisando uma coisa lá para a Secretaria de Finanças, que logo após a pandemia, eu conversei com o pessoal de lá, eles estavam com muita dificuldade de arrecadação do IPTU. Aí eles disseram, como é que a gente faz? E eu vi um trabalho que foi feito no estado de São Paulo, né, que o pessoal não estava pagando, e li vários estudos de conseguir arrecadação em outros países. Aí eu vi um nos Estados Unidos que eles mandavam uma carta para a pessoa que estava devendo à prefeitura e dizia, todo mundo do seu bairro já pagou, só falta você. 90%, tantas pessoas já pagaram, só falta você. Aí eu fico imaginando, nunca foi feito esse experimento, se para cá isso serviria. Eu já fiz alguns comentários para alunos, e eles dizem, professor, aqui o pessoal ia dizer, já que 99% já pagou, então não precisa eu pagar. Então, eu acho interessante, o Nand é que depende da cultura, do local, né? Já que não é uma coisa única, é uma coisa que você pode criar, né? Uma proposta, e que pode ser uma melhoria de Pareto, nesse sentido, viu? Aí tem uma pessoa que fez uma pergunta. O Sim, Davi Moura. professora, para a Alicinha, a pergunta. Vamos ler aqui. Professora, até que ponto podemos considerar que o indivíduo realmente teve liberdade de escolha, quando o contexto ao qual ele foi inserido direcionou ele para aquela decisão, no caso do nudge? Além disso, na prática, como será possível diferenciar uma coerção implícita de um nudge? Inclusive, a pergunta do Davi, uma das críticas ao nudge, né, é exatamente sobre essa linha tênue, né, entre a orientação à ação e a coerção à ação, né? Como é que a liberdade de escolha do indivíduo é realmente uma liberdade a partir do momento que toda a arquitetura da decisão, como a gente chama, né, todo o caminho até a tomada de decisão foi pensado para que ele tome uma decisão benéfica, né, que é a ideia do nudge, né? Então essa é a pergunta do Davi Moura, né? Como é que a gente realmente diz que o indivíduo teve liberdade e qual é esse limite, né, entre a orientação e a coerção, né? Realmente, essa é a grande questão da aplicação do nudge ao direito. Quais são os critérios que a gente enfrenta? Primeiro, alguma arquitetura das escolhas é feita, mesmo que não seja intencional. De alguma maneira, o Estado vai influenciar na hora que ele coloca uma escolha para você. Ele pode até influenciar no sentido de você não cumprir a norma. Por exemplo, quando ele coloca uma norma extremamente complicada, extremamente complexa, ele está dificultando a aplicação da norma. Ou seja, ele está utilizando um nudge reverso, né? Um sludge, ele tá dificultando tudo. Não, sludge é outra coisa, mas ele está usando o nudge de maneira a dificultar o uso da norma. Então, primeiro ponto, de qualquer maneira ele vai influenciar, ele não vai fugir da influência. Segundo, a gente vai utilizar essas medidas. A transparência, que é a pessoa saber que está sendo para aquele fim, olha, estamos utilizando de maneira que você faça a melhor escolha, que é a escolha tal. A pessoa vai saber que está sendo influenciada. Ou você ter a preferência por aquele nudge, que tem alguns livros que chamam de empowerment, que é você dar as informações, preferencialmente ser utilizado o empowerment. Terceiro, ser utilizado de forma complementar. Ele não pode ser o último. Quarto, usar esse método da proporcionalidade na hora da escolha do nudge. Então, a gente vai utilizar critérios de maneira que ele minimamente vai interferir na autonomia da vontade. Agora, o que me deixa à vontade, no caso do direito, é que a outra alternativa é a sanção. Então, a outra alternativa é mais, quer dizer, tem gente que diz que a influência seria até mais coercitiva, né? Mas eu
entendo que a sanção seja mais coercitiva, principalmente se você tiver esses cuidados, você utilizar o nudge meio, né, que a gente chama, não utilizar o nudge fim, que é aquele que só vai lhe levar a dar o clique, mas lhe explicar por que é que você vai dar o clique. Aí são esses os parâmetros que a gente usa. Agora, com relação à liberdade, no direito é uma coisa que a gente estuda da escolha e do direito de escolha. Tem uma parte quando eu vou fazer esse contexto contemporâneo, tem um autor que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma maravilha, chamado Ulrich Beck. Esse Ulrich Beck, ele tem um livro chamado Sociedade do Risco, que é analisando a nossa sociedade, e ele questiona isso. Será que a gente tem escolha? As escolhas são feitas por nós, mesmo considerando um processo democrático, mesmo considerando as suas escolhas pessoais. Lembra aquilo que hoje, dentro do sistema que a gente está, a gente não pode escolher mais assim, não quero, vou morar sozinha e vou viver aqui na minha casa e não vou mais depender de ninguém. Isso não existe. A gente está numa rede de codependência, a gente está dentro de um sistema que a gente não tem essa escolha de sair. E até as escolhas que a gente pensa que faz. Por exemplo, inteligência artificial, né, que a gente está usando hoje. Quem foi que escolheu ter inteligência artificial? Não fui eu nem você. Isso foi escolhido na diretoria de alguma empresa, dentro de alguma entidade de pesquisa científica, que a gente não chegou. Nem o Estado, nem o cidadão chegaram a escolher aquilo. São coisas que vêm postas, e vêm postas por instâncias de poder que passam da esfera política democrática. Na realidade, quem faz as escolhas hoje são as empresas, são as grandes corporações, que financiam pesquisas e que direcionam essas pesquisas para Eu não estou ouvindo, tá sem som. Professora Elizabeth, acho que agora no último minuto da senhora ficou sem som. Vixe, eu devo ter sem querido. Você estava até que parte? Voltou. A senhora estava falando do livro do Ulrich. Do poder das empresas, né? Que quem tomava Sim, a decisão era que as decisões hoje não são tomadas por nós, são tomadas pelas grandes corporações. E o direito, a última parte que eu falei que eu acho que vocês não viram foi essa. O direito, ele está sempre um passo atrás. A coisa surge e o direito corre atrás para legislar, mas ele não escolhe nada. Ele só está apagando incêndio. Certo. Muito, muito interessante, né? Muito bom mesmo. As observações, né? Os comentários. Se alguém quiser fazer mais algo, mas eu acho que já esclareceu muito, foram realmente comentários bem valiosos, deu para entender bem, né? E o pessoal, agora, olha, o Deoclésio e tudo, nós só temos a agradecer a Elizabeth, certo? Pela participação, por ter nos brindado, né, essa tarde, nesse fórum, segundo seminário do Prospecto, né, em mostrar tudo, né, os pontos principais do livro, tantas ideias brilhantes, um estudo que foi uma fonte baseado em várias pesquisas, um tempo bem valioso que ela passou. Então, pessoal, Deoclésio, se quiser complementar, hoje o Judemir não pôde estar presente, né? Ele falou, ele está na Suécia, então, mas nós estamos aqui e somos muito gratos a Elizabeth. Diga aí, Deoclésio. Não, de verdade é agradecer à professora Elizabeth, né? Ansioso para ler o livro, né, da senhora, então não tenho a menor dúvida que será também fonte de muito conhecimento aí para as nossas pesquisas futuras. Aqui uns comentários, que foi muito bom, o Davi, que fez a pergunta, né? O Anderson diz, uma excelente explicação, então, meus parabéns, mais uma vez, e muitíssimo obrigada, e agora nós vamos mostrar
alguns trabalhos que já foram feitos no prospecto, e um último agora recente, que é uma discussão, né, uma proposta para a Secretaria de Finanças, né, que eu vou colocar aqui, que eu já coloquei no grupo de WhatsApp. Tá bom? Elizabeth, fica à vontade, que você também, né? Gente, eu agradeço demais, adorei passar esse momento aqui com vocês, adorei as perguntas, eu tenho uma gratidão enorme a esse grupo Prospecto, porque vocês foram a base da minha tese. Ela cita no livro, viu, Prospecto. E eu citei no livro, um agradecimento ao Prospecto. Eu tenho outro compromisso agora, vou ter que me ausentar, mas foi maravilhoso. Muito obrigada, Eveline, Deoclésia, e a todos vocês. Tchau, Muito tchau. Muito obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Pessoal, acho que foi muito bom, né? É uma visão do direito. Eu achei que mais pessoas do direito iriam participar, né? Mas talvez quem não pôde vir vai para o lançamento, não sei. E quem tiver sugestão de novos temas, certo? Não sei se como é que o Deoclésio um dia eu quero que ele faça. A Isabelle fez uma pergunta, não entendi. Sim. Qual é o nome? O nome é Elizabeth Alice de Araújo. Ela fez a tese de Direito, em Direito do Trabalho, e foi baseada em Economia Comportamental, certo? Por isso que a gente convidou. Mas quem tiver alguma sugestão... O nome do livro é Arquitetura do Direito, uma análise crítica das escolhas do direito do trabalho à luz das teorias comportamentais. O lançamento vai ser no próximo dia 11, no Ideal Clube. No Ideal Clube, eu acho que é 19 horas, acho que 7 da noite. 19 horas. E aí, Deoclésio, o próximo, quem tiver alguma pessoa, nome, geralmente a gente está convidando alguém. Da vez passada foi aquele professor, né? Lá o professor João Lobão, da Universidade do Porto, professor de Finanças Comportamentais. A nossa ideia, né? A gente quer mensalmente, né? A ideia é que seja na última quinta-feira do mês, né? De cada mês, a gente trazer um tema relevante sobre a economia comportamental para discutir online com os participantes, né? Arquiteto. Deixa eu ver aqui, arquitetura. Deixa eu ver aqui se é. Vai abrir aí, né? É esse mesmo, viu, João Pedro? É esse livro mesmo. Então, a ideia é a gente trazer temas relevantes, né, aqui para o Prospecto Seminars, para a gente, inclusive professores de fora, ou estudos em andamento na UFC, né, assuntos que sejam relevantes para a economia comportamental, para que a gente possa discutir, né, ou questões da sociedade que vocês acham que a economia comportamental pode ter um papel interessante, né? Então, a gente pede, primeiro, que vocês sigam o Prospecto no Instagram, @prospectoufc, e lá vocês vão acompanhar, né, o que a gente está desenvolvendo, os próximos eventos, e podem também enviar sugestões, né, de temas, de assuntos, de livros, de artigos que vocês tenham interesse que sejam discutidos, né, que aí a gente avalia e vai trazer para discussão aqui no Prospecto Seminars. Então, tem muitas formas de entrar em contato com a gente, e a outra também é na página do Prospecto, no portal da Universidade Federal do Ceará, que é prospecto.ufc.br. Tem o YouTube, né, que vai ser disponibilizado essa palestra de hoje, né, e também tem o nosso Instagram. E quem tiver interesse em participar do Prospecto, oficialmente que eu digo, é porque você recebe depois um certificado da universidade, que fica registrado, porque é um projeto oficial da UFC, certo? Então, quem quiser participar, a condição é que você apresente, né? É bom que a gente está no começo do ano, eu dizer isso, apresente um projeto ou uma proposta de pesquisa, porque a gente quer realmente que sejam pessoas que tenham algum interesse, ou que trabalhem, ou pretendam trabalhar, ou trabalhem com conclusão de curso, ou um artigo em economia comportamental. Entre em contato comigo, ou com o Deoclésio, ou com o Gildemir, certo? Vários professores fazem parte do grupo, certo? E vários alunos também, certo? E não apenas da economia, né? Vale importante ressaltar. A gente quer cada vez mais se aproximar de outras áreas, certo? Inclusive, não é só da UFC, eu até queria ver se eu trazia algumas pessoas da Unifor, que não tem. Nós temos psicólogos, gente do direito, pessoas da matemática, né?
Gente da finanças e da economia, principalmente, certo? Da contabilidade, temos um professor da contabilidade, e tem algumas pessoas da Universidade Federal de Minas, do Cefet de Minas Gerais, certo? Que tem se interessado, tem uma que faz parte, que foi selecionada, inclusive, que é a Liliana, que ela fez a tese dela de doutorado no Cefet de Minas Gerais. Tem outro rapaz também que fez, certo? Então, nós já temos de trabalhos de conclusão de curso, alguns que foram publicados, 30 trabalhos. Eu vou apresentar aqui rapidinho, viu? Para ver o que é que foi feito. Eu nem sei como é que a gente faz. Eu até mandei para ti, Deoclésio, que se eu não Eu estou com ele aberto aqui. Abra aí, bote para a gente ver aí. Certo. Aí, o Deoclésio pensa na frente de tudo. Pois é, e eu coloquei os que nós fizemos, porque o prospecto, né, esse é um programa, ele começou em 2017, precisamente quando o Richard Thaler ganhou o Prêmio Nobel, que aí a gente viu que realmente tinha que ter algo sobre isso, tinha que estudar sobre isso. No início, existia assim, uma espécie de discussão na universidade, alguns professores do CAIM questionavam, porque era uma coisa nova, e o Nobel de 2002 foi 2 psicólogos, mas agora, cada vez mais, essa área de economia comportamental se consolida, certo? E é uma coisa que tem sido muito usada. Vocês sabem que antigamente não tinha, assim, por exemplo, provas de concurso, não entrava, agora já entra. Então, é uma coisa que a tendência é cada vez ser mais utilizada, né? Então, a partir de 2017, os primeiros alunos começaram a fazer trabalhos. Eu notei uma diferença e eu quero mostrar isso aí. Logo no início, os primeiros, eles faziam, olha, isso aqui são alguns, eu estou citando alguns, esses são de 2024, certo? A explosão dos investidores, pessoa física, na Bolsa de Valores. Tem muitos trabalhos em finanças. Esse é o Cristiano Ponte, o outro é paralisia profissional, porque o excesso de opções dificulta a escolha de uma carreira pelos jovens no Brasil. Foi recentemente, agora o Rodrigo, ele está preparando um artigo. Eu estou lendo isso aqui para vocês, e isso aqui é fácil, é só vocês botarem no Google, copiar o título e colar, que vocês descobrem o texto inteiro, porque tem no repositório da UFC, a maioria deles, certo? Ou então tem como um artigo, porque algumas pessoas me procuram outros professores, até o Paulo Neto, que faz parte do grupo também, dizendo que não sabe sobre o que escrever, mas que gosta de economia comportamental. De repente, você vê num tema desse, pode ser que você tenha alguma ideia, né, do que fazer. Esse aqui, ó, Direito com Arquitetura, uma análise das escolas de direito de trabalho à luz das teorias comportamentais, que foi esse que foi apresentado hoje. Mentalidade e comportamento dos indivíduos perante o cenário da escassez. Algumas pessoas, olha, a Lídia, eu acho que ela está aqui presente, né? Acho que está, pelo menos ela está, viu? Eu tinha visto a Lídia, sim. Ela fez recentemente esse, defendeu, ficou muito boa também, ela vai preparar, está preparando já um artigo. Esse rapaz foi do Cefet de Minas Gerais, tomador de decisão nas organizações e seus sensos de justiça. Foi uma dissertação de mestrado, ele já encaminhou para uma revista A da CAP, certo? Sobre isso. Aí passa a próxima página. Aí tem 2023, essa daqui foi da Liliane Campos, que também é do Cefet de Minas Gerais, que é sobre o efeito framing, muito bom esse trabalho dela também. A gente ainda não conseguiu publicar, mas está um trabalho bem feito mesmo, viu, Deoclésio? É um estudo sobre a tomada de decisão do investidor brasileiro sobre incerteza à luz da economia comportamental. Isso aqui foi da Larissa. Essa daqui, a Lídia Kelly, a utilização de nudging em políticas públicas, um estudo bibliométrico. Esse daqui ela faz um apanhado de várias... Porque é o seguinte, eu percebi que antes de 2023, muitas pessoas faziam trabalhos experimentais a partir de questionários, que foi a forma que o Kahneman e o Tavers colocaram, ou fazendo um experimento mesmo, ou então através de questionário. Mas acontece que saiu uma norma que você, para fazer pesquisa de campo, assim, fazendo entrevista, você tem que submeter ao comitê de ética, certo? E você obter um número de permissão desse comitê de ética, eu não sei se o Deoclésio já fez trabalho assim, não é um processo simples. Eu tenho um aluno que provavelmente está assistindo aqui, o Rodrigo. Rodrigo, se você ainda estiver por aqui, diga, porque ele me disse que
no começo assistir. Ele está fazendo um trabalho no momento, certo? Que é Li e Concordo, é sobre aquela questão que para você baixar um aplicativo, você aceita sem ler. Ele também é aluno do direito e da economia, e ele está fazendo um estudo sobre isso, e ele submeteu, nós fizemos tudo na plataforma Brasil, que é a plataforma correta de você submeter trabalhos que entram pesquisa de campo, questionário, fazendo entrevista com dados pessoais e tudo. É muito complicado. Para você ter uma ideia, tem que ter uma carta de anuência dos coordenadores, ele tentou na Unifor, os coordenadores não aceitaram, só aceita se tiver o número, e o número só... E lá no Comitê de Ética da UFC, só aceita se tiver a carta de anuência, é uma coisa procurando a outra. Nós estamos fazendo só na UFC agora, né? Foi até uma sugestão do professor Guilherme Inf, que também faz parte do grupo, certo? Da gente fazer só com a UFC e depois ampliar para a Unifor, depois que já tiver esse número. Enfim, eu notei que isso dificultou e agora muitos alunos estão fazendo revisão bibliográfica, o que eu acho uma pena, de certa forma, porque um trabalho que você, por exemplo, que você comprova uma dessas heurísticas ou comprova na prática, eu acho muito interessante, certo? E você consegue avançar fazendo mais isso, outros experimentos, né? Mas tudo bem. Então, mentalidade e comportamento dos indivíduos perante o cenário de escassez, esse foi na área da psicologia da pobreza, né? Que é uma área super interessante. O estado da arte da produção científica sobre o uso de nudges em períodos nacionais, olha, já era revisão de literatura. Veículos híbridos e elétricos, esse daqui é uma pessoa que foi numa defesa do direito da UFC, uma dissertação de mestrado, foi sensacional, do Edilson, com certeza ele vai estar no lançamento do livro, certo? Muito bom mesmo. E esse aqui, os nudges comportamentais aplicados à cobrança administrativa e tributária, da Secretaria Municipal das Finanças. Ela trabalha na Secretaria de Finanças, essa Sandy, é do curso de Finanças, né? Tem muita gente que faz a disciplina optativa economia e comportamental, que é das finanças, e muita gente se interessa, que é bem bonita essa área mesmo, de finanças comportamentais. Aí tem esse nudges e suas abordagens, quando a manipulação é uma escolha, que foi mais, a Elizabeth até falou sobre isso, né? Foi a Ana Raíssa, muito boa também. A Investigation of Consumer Behavior in Choosing Automobiles. Essa daqui foi da Vitória, a Vitória deve estar aqui, certo? Ela é uma aluna assim, bem dedicada, ela hoje mesmo já me mandou uma proposta sobre esse tema que eu já vou falar com vocês, da Secretaria de Finanças, né? E o outro, a explosão dos investidores, pessoa física, na Bolsa de Valores brasileira em tempos de pandemia do coronavírus. Uma explicação à luz do viés da aversão à perda, que foi uma monografia de graduação do Cristiano Barreira, que algumas foram falando sobre a pandemia, né? Fatores que influenciam a tomada de decisão dos agentes à luz das finanças comportamentais, que foi também uma monografia de graduação. Esse daqui foi publicado numa revista de saúde, Vidas que podem ser salvas por meio de nudge. Uma análise sobre o viés da economia comportamental. Essa daqui estudou aquela questão de você ter como escolha padrão, colocar no verso da carteira de identidade, sou doador de órgãos. Alguns países utilizam isso, que é considerado um nudge, porque as filas não existem, ou são muito pequenas quando existe esse nudge, e em outros não. Então, ele fez essa discussão sobre doação de órgãos, que recentemente foi feita aqui com aquele negócio do Faustão, né, que teve uma discussão recente sobre isso. É bem interessante. 2002, análise da influência da educação financeira sobre as decisões econômicas. Essa também foi graduação de economia, sobre efeito e enquadramento, uma dissertação de mestrado, a neuroeconomia e a psicologia. Foi a minha essa do efeito de enquadramento. Foi do meu mestrado, Você participou, não? Não. Não, essa daí foi a minha dissertação do mestrado. Essa é a sua, efeito do Deoclésio. Foi do... Efeito de enquadramento no modelo de gráfico para a resolução de conflitos com a aplicação do conflito de viaduto do Cocó. Tá aí, Deoclésio, fale aí sobre a sua... foi muito... Não, isso daí a gente... eu passei pela UFC conheci a economia comportamental com a professora Eveline, né? E aí, antes eu já era engenheiro, sou engenheiro de produção,
E antes de terminar a graduação em economia, eu entrei no mestrado de modelagem quantitativa aí da UFC, mas fiquei interessado na economia comportamental. E aí já existia um modelo de resolução de conflitos, né, baseado na teoria dos jogos, que é esse modelo de resolução de conflitos utilizando a teoria dos grafos, e a gente incorporou o efeito de enquadramento nessa modelagem, né? E a gente analisou a questão dos conflitos do cocô, né? Quais seriam os possíveis cenários de evolução do conflito, que a gente sabe, lá em 2015, a construção dos viadutos ali da Engenheiro Santana Júnior com Antônio Salles dividiu a cidade, né? Tinha gente que adesivava o carro a favor do viaduto, outros pregaram não, gente de um lado da rua brigando com quem estava do outro lado da rua. Então, mobilizou a cidade. A gente analisou esse conflito e a gente realmente identificou que, dentre as 176 possibilidades, né, de resolução desse conflito, a construção do conflito, a construção do viaduto como está hoje, né, era a solução que realmente melhor agregava as preferências de todos os envolvidos, né. Esse trabalho foi minha dissertação do mestrado e já tive a oportunidade de apresentar ele em 3 congressos internacionais, né, um na Rússia, outro aqui em Portugal e em julho passado na Dinamarca, né? Fui a Copenhague apresentar esse trabalho também. O Leandro foi também para esse? Foi esse que ele foi? Foi. O professor Leandro é coordenador do mestrado, né? Aí da UFC, também é estudioso aí dessa área e foi meu orientador e coautor, né? Então ele veio para cá, para Portugal, e foi também para a Dinamarca, né? Comigo. Olha, o Deoclésio é formidável, né? Então, e ele tem esse poder de juntar várias coisas, né? Ele é muito bom em métodos quantitativos e fez essa aplicação. Então, e já recebeu vários frutos, né? Que é reconhecimento nesses locais que você apresentou, que todos foram aprovados, né? Esse outro aqui, e desculpe que eu ia passar, não podia passar direto uma coisa dessa. Que nada, professor. Neuroeconomia, mas tem um que você participou na banca, um desses aqui. Foi o do Rodrigo, foi do Rodrigo. O aumento da quantidade de opções de trabalho acaba dificultando a decisão de escolher qual carreira seguir, né? É muito interessante, né? Isso aí também. Paradoxo da escolha. A neuroeconomia e a psicologia do consumidor como ferramenta de estudo e decisão do indivíduo na hora de comprar. Uma aplicação da teoria da perspectiva, certo? Foi do Tales. Análise do comportamento do consumidor no período de crise de disseminação do Covid-19 no Brasil. Essa foi uma monografia da Lívia, que foi bolsista do Prospecto, e foi publicado o trabalho dela já numa revista, eu não botei, e ela fez o seguinte, essa monografia, ela, na época do Covid, ela anotou os preços de álcool em gel e de máscara, e logo depois que se tornou obrigatório, ela percebeu que os preços aumentaram e ela anotou também. Comprou para fazer a comparação, e ela fez uma pesquisa de campo, fazendo questionário, para saber se as pessoas tinham um senso de justiça, que é um dos trabalhos bem interessantes, porque diz que é uma coisa intrínseca ao ser humano, é ele ter aversão a quem se aproveitou de uma situação, como, por exemplo, quando passou a ser obrigatório, muitas farmácias aumentaram muito o preço, certo? E ela constatou, ficou bem interessante o trabalho dela, e foi até publicado, a gente apresentou, ela apresentou, né, foi lá naquele congresso que tem todo ano a gente geralmente apresenta. No ano passado, a Vitória apresentou essa análise sobre carros, né, para saber os gostos, as preferências por automóveis, né, que ela pegou uma base de dados excelente que tem para fazer trabalho, que é da Anfávia. É sensacional a base de dados lá, facilita muito fazer trabalho quando tem uma base de dados boa. E essa menina, a Lívia, ela apresentou naquele congresso que tem da USP, da FEA USP, todo ano, né? Que é o Bell Seminar, que está havendo agora, está aberta as inscrições. Quem quiser apresentar um dos trabalhos lá é uma oportunidade, que é bem bacana mesmo. Então, análise do perfil de risco participando da Fundação CAGES de Previdência Complementar para uma carteira de investimento, risco de mestrado. Aqui ele usou o referencial teórico, foi uma dissertação de mestrado no CAIM, que ele usou como referencial teórico finanças comportamentais. Aqui já foi em 2019, essas são as últimas, né? E as primeiras foram essas. Na verdade, essa Ohana Larissa foi a primeira aluna que defendeu. Hoje ela está fazendo doutorado, e foi a nossa primeira aluna que ela fez um estudo do efeito, da teoria da perspectiva, ela fez também através de questionário, fazendo perguntas no sentido positivo e negativo para alunos da UFC, uma comprovação do efeito
framing, né, o contexto. Aí tem essa escassez de a tomada de decisão financeira, um estudo de caso da monografia de graduação da Camila, que ela foi orientando do professor Paulo Neto, que faz parte do grupo, foi muito boa mesmo, e a economia comportamental em testes práticos, porque ele testou algumas das heurísticas, José Wellington, e finanças comportamentais, quando as finanças encontram a psicologia, faz uma espécie de revisão, mas essa aluna, Sheila, lá da Finanças, ela é uma das pessoas mais interessadas nessa área, até hoje ela trabalha nisso, e ela se interessa muito por essa área de finanças comportamentais. Pronto, pode passar. Aí eu botei aí uns... Deoclésio, bota o próximo aí. Assim, os estudos atuais, ó, tem alguns alunos, o Gildemir não me passou o dele, mas eu sei que ele orienta também, mas, por exemplo, a Ana Clara, não sei se ela está aqui, a percepção dos consumidores acerca da influência do uso do preço psicológico pelos supermercados, um estudo sobre a luz da economia comportamental. Ela está ainda trabalhando nessa monografia e está muito interessante assim, o trabalho que ela tem feito. Ela utilizou um questionário. Nós tentamos botar na plataforma Brasil, a gente não conseguiu o número, e ela não ia mais ter tempo. Aí nós estamos usando um item que eu vi na legislação sobre essa questão de ter a aprovação do Comitê de Ética, que quando você faz uma pergunta que não é particular, porque antes essa questão de aprovação do Comitê de Ética, essa numeração aprovando, era só, em geral, para a área de saúde, agora não é mais. Mas tem um item no texto da legislação que fala sobre essa questão de aprovação, que diz que quando é só uma pesquisa de opinião, não precisa de aprovação. E ela está colocando isso para não prejudicar o trabalho dela, porque ela já tinha feito o questionário. Esse daqui eu li e concordo, é o Rodrigo Escalante, ele é super dedicado, é sobre essa questão de você baixar o aplicativo e você dizer concordo, aceito, sem você ler. A maioria das pessoas faz isso, não é verdade? Então, eu li e concordo no estudo econômico comportamental sobre a privacidade. Essa é uma pesquisa mesmo da Plataforma Brasil, certo? Ele é aluno de Economia e do Direito e ele está fazendo uma pesquisa que ele quer se transformar em um artigo. Ele já escreveu muito sobre isso, mas ainda está esbarrando com essa permissão do Comitê de Ética, mas ele está conseguindo, ele vai conseguir, porque ele já fez um questionário muito bom. O outro é o e-commerce e a atração do grátis. É muito interessante, né, porque mostra uma das heurísticas, como é que as pessoas agem. Por exemplo, ela também fez um questionário, a gente vai estar aquele item, que é uma pesquisa de opinião, porque ela não teve tempo de pegar também no Comitê de Ética, e basicamente ela já chegou à conclusão que ela já fez, né, as entrevistas, um número bem razoável, assim, eu não estou me lembrando da amostra, mas foi boa, bem assim, dá para você ver realmente o que as pessoas querem significar, que às vezes realmente a gente se engana. O fato de ter escrito que o frete é grátis para você realmente comprar, certo? Isso ela fica constatado. E atualmente nós estamos tendo, né? Isso aí foram as palavras mais citadas nos principais títulos. Tem uma proposta agora que surgiu recentemente em conversa com um assessor lá da Secretaria de Finanças, que é nosso professor também, que é o André Simonassi, não sei se vocês conhecem, a gente estava falando sobre essa questão do IPTU, porque tem vários, não sei se vocês veem na cidade, a quantidade de imóveis que estão desalugados. Dá para a gente ver, aí surgiu a ideia de isso é uma questão relacionada à economia, e as pessoas que fizeram, que têm esses imóveis, eles ficam prejudicados e às vezes abandonam e não pagam o IPTU. Então, surgiu uma proposta que a gente está discutindo e já 2 alunos aqui do grupo já deram sugestão. O título é Penalidade ao Empreendedor pela Cobrança de IPTU em termos de baixo crescimento econômico. Um estudo de caso em Fortaleza e uma proposta, certo? É uma proposta para a Secretaria de Finanças. Quem quiser ver sobre isso, achar interessante, quiser dar opinião, a gente está construindo e depois o Andrei vai apresentar para o pessoal da Secretaria de Finanças. Então, a gente está trabalhando nisso. Quem tiver interesse de algum tema para o próximo fórum, discutir alguma coisa, estamos abertos. E agora a Isabelle Costa perguntou, quando haverá outro processo seletivo para o prospecto? A data prevista? Bem, eu posso conversar com o Deoclésio, mas eu já falei assim, que se alguém aqui tem algum tema que queira fazer um estudo, por exemplo, o Rodrigo, ele propôs essa questão,
eu li e concordo, que ele acha um tema interessante, né? Que a pessoa, para poder baixar um aplicativo e utilizar, tem que fazer uma coisa que nem queria, porque não dá tempo de ler, né? Então, quem tiver alguma coisa assim que você queira trabalhar, faça uma proposta para a gente que nós vamos analisar. Aí, eventualmente, você vai oficialmente fazer parte do prospecto. Tá certo? Concorda? Também, professora, tem um estudo aí que o Prospecto fez também, que eu acho que é importante a gente comentar, foi um trabalho para o governo do estado do Ceará, né, para a Secretaria de Esse aí Desenvolvimento eu não Econômico, sei. É. através da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, da ADES, que foi o impacto do Ceará Cred, né, dos 3 primeiros anos do Ceará Cred na região metropolitana de Fortaleza. Né? O Ceará Cred é um programa de microcrédito com foco para pessoas que estão fora do sistema financeiro tradicional, né? São mulheres vítimas de violência, ex-presidiários, pessoas com deficiência física, né, que podem, né, se candidatar a receber um valor de empréstimo, né? Existe todo um processo para esse empréstimo acontecer através do governo do estado, e a gente fez um estudo de impacto desse programa na região metropolitana de Fortaleza. A gente constatou várias coisas, né, como o incremento da renda, né, dessas pessoas, enfim, um estudo bem interessante também. E isso deixa também, né, professora, a oportunidade para que, se vocês trabalham em alguma empresa, trabalham em algum órgão público, né, e sentem alguma oportunidade ou precisam de algum apoio, de alguma ajuda para realizar algum estudo, desenvolver algum trabalho, né, buscar alguma solução, a gente também está totalmente aberto para discutir, né, esses problemas e sugerir melhorias. Exatamente, realmente foi muito importante isso. Eu vou, inclusive, botar na lista que foi um trabalho muito importante e fez parte mesmo do guarda-chuva do programa. Inclusive, no final, aliás, o Deoclésio foi fundamental nesse estudo. Foi um trabalho bem penoso, envolveu vários alunos, alguns estão aqui, pessoas fizeram entrevista realmente nos locais onde a pessoa mora, ou então nos locais onde funciona o negócio, porque eram para micro e pequenos empreendedores, então as pessoas tinham que realmente, a gente era um questionário bem grande, para a pessoa dizer qual era a sua opinião, como tinha sido a sua experiência, né? Esse questionário, assim, teve muita participação, assim, fundamental do Deoclésio. Foi uma proposta que o governo fez, né? Que nós aceitamos, que deu trabalho demais, né, Deoclésio? Mas valeu a pena, foi bom, ótimo. valeu muito. Até hoje, né? Até hoje esse trabalho é citado, né? A gente acompanha aí as notícias, né? Da ADES, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Acho que foi na segunda ou na terça-feira, houve um encontro para os novos gestores, né? Um encontro que a APRESS, a Associação de Prefeitos do Estado do Ceará, realiza a cada nova legislação com os novos prefeitos eleitos, né? E em uma das palestras, né, foi apresentado o programa, né, de microcrédito, que é o Ceará Cred, né? E lá foi citada a pesquisa, né, o impacto desse programa na renda dos microempreendedores, né? Então, assim, é algo que realmente foi muito positivo. Muito. E a gente, no final, concluiu assim que algumas pessoas que a gente percebeu que era muito importante, aqueles agentes que vão lá falar sobre microcrédito no local. E a gente chegou à conclusão que algumas pessoas têm aquele efeito psicológico que é citado no livro, aquele livro Escassez, dos 2 indianos, do Mulay Natan, né? E o Sendil e o Mulay Natan, né? Que eles falam que as pessoas às vezes entram num túnel, porque algumas pessoas, por exemplo, não sabiam ou não iam atrás de capacitações que o próprio programa oferece e tudo. Então, foi muito rico, realmente, certo? E realmente foi uma coisa bem importante que vários alunos participaram. Acho que aproximadamente uns 23 alunos. Os 20 alunos, acho que foi 21 ou 23 alunos participaram. Participaram desse, e participaram ativamente, certo? Então, pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta, dizer alguma coisa, sugerir algum tema? Pois, quem quiser falar alguma coisa a mais, pode mandar contactar a mim ou o Deoclésio por WhatsApp ou algum dessas, ou pelo próprio Instagram, né? Naquelas perguntas que a gente faz. Tá bom? Obrigada. Exato. Tá bom, obrigado a todos, obrigado, professora Eveline. Né, e a gente espera vocês no próximo Prospecto Seminars, na última quinta-feira de fevereiro. O tema a gente vai divulgar ainda no Instagram do Prospecto, @ProspectoUFC,
e na página do prospecto, no portal da UFC, prospecto.ufc.br. Ah, perfeito. Obrigada. Obrigado, até mais. Tchau. Ei, Deoclésio.